Eu estou aqui participando do Papo de Negócios Sebrae 2014 e respondendo uma pergunta super interessante de um internauta. Ele pergunta como que a economia criativa, como é que eu avalio essa economia criativa no Brasil e como é que eu compararia isso com outros cases mundiais. Bem, em primeiro lugar, o lugar maior que nasceu esse case é a Inglaterra e que trouxe essa revelação para o mundo de que é, os fluxos criativos, os ativos criativos de um território, eles estão tendo cada vez participação maior no PIB e é uma participação extremamente benéfica do ponto de vista da sustentabilidade, porque você trabalha aí com um bem infinito e intangível, que é a criatividade humana, ou seja, isso não tem fim. Então, você passa a lidar com um fluxo econômico que não está amparado em bens materiais, sei lá, minério de ferro, grandes estruturas industriais instaladas, fábricas. Então, você lida aqui com um conjunto de elementos criativos e que são fruídos, vivenciados ou mesmo transmitidos por meios digitais, que hoje em dia, enfim, o conceito da economia criativa se ampara também muito fortemente nas novas tecnologias. E aí na Inglaterra eles começaram a ter esses números e isso começou a inspirar muito o mundo, porque a gente deixa de se amparar no paradigma industrial para pular para um paradigma criativo. Do ponto de vista do Brasil, quando você fala de Inglaterra, falar em economia criativa ou indústria criativa faz pouca diferença. Por quê? Porque eu tenho uma cadeia que se sustenta, tem um fluxo, você tem criação, produção, a circulação, fruição e consumo, como queiram, desses produtos, bens culturais, que podem ser filmes, games, grandes eventos como o Carnaval da Bahia, pensando aqui no Brasil, ou a Festa de Parintins. E nesse quesito, essa indústria que se estabelece pela música, pelo audiovisual lá, pode ser chamada de indústria, porque ela entra nesse fluxo e tem os grandes players dessas indústrias, e tudo bem. Quando aqui no Brasil a gente fala em indústria cultural ou indústria criativa, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque aqui a gente tem um abismo social muito grande. Então, trazer fluxos de desenvolvimento econômico ou de aprendizado e inovação nas cadeias criativas brasileiras significa também entender que a gente tem uma diversidade enorme social, que a gente tem um grande desafio de incluir mais pessoas nos fluxos de renda dessa economia. Então o desafio fica já um pouco diferente. A outra questão que aqui no Brasil é muito forte é que a gente tem realmente um mosaico de diversidade cultural, porque o país é muito grande, continental. Então você passa a ter qual a configuração da expressão cultural, essa expressão que é tão bem vista como valor agregado na economia criativa, a singularidade, a diversidade desse território, essa culinária que tem ali, que só tem ali, essa manifestação da cultura popular que tem ali, que só tem ali, aquele tipo específico de música que só tem naquele território. Então eu tenho que começar a entender na desproporção de renda e desproporção de desenvolvimento econômico brasileiro como que a economia criativa, a partir desses ativos que são exclusivos e singulares desse território, como ele ajuda nesse fluxo da gente criar uma economia mais igual, da gente criar fluxo de desenvolvimento em lugares que não tem. E não é à toa que aqui essa diferença ela precisa ser melhor olhada no Brasil. Bem, do ponto de vista do plano da Secretaria de Economia Criativa Brasileira, diretrizes 2011 a 2014, do Ministério da Cultura, são elencados 4 pilares básicos, que é diversidade cultural, já entendendo que o Brasil tem essa diversidade que precisa ser respeitada, ou seja, não adianta só eu gerar fluxo econômico sem compreender essas diversidades regionais e como é que elas viram valores agregados econômicos. As questões de sustentabilidade, então como é que eu crio coisas que não só passam, mas também ficam, e ficam em fluxos positivos, não só gerando impactos ambientais e coisas que passam, mas também a sustentabilidade de como é que essas cadeias criativas do território, essas cadeias produtivas econômicas, cadeias de valor, como se usa em economia, elas se sustentam e se fortalecem. E, por fim, ter a inovação como um valor. E gerando também inclusão social. Então, são 4 princípios básicos que norteiam a economia criativa brasileira. Essa economia criativa, como diretriz, ela tem que gerar, ela tem que respeitar as diversidades culturais e utilizar esses ativos, gerando inclusão social, de forma sustentável e amparada em inovação, onde couber a inovação, né? Porque às vezes a gente acha que a inovação está só no produto, em criar um produto diferente, e às vezes a inovação está em fazer coisas de maneira diferente.
Eu não preciso só trocar o produto, às vezes, se um produto ele é único, ele é singular de um território, eu posso mudar a distribuição daquele produto, o acesso daquele produto, a fruição daquele produto, e em que escala é isso, porque às vezes, quando a gente cai em lógicas exclusivamente de indústrias criativas, eu entendo apenas a escala como caminho. Então, aqui no Brasil, se eu tenho muita diversidade regional, às vezes a escala é menor, a difusão digital pode ser muito grande, mas a escala daquele pequeno artesão que faz uma renda especial em um lugar, ela é menor mesmo. Então eu tenho que agregar, como é na arte contemporânea, um grande valor agregado àquilo, pelo seu contexto cultural, para que o produto não ganhe escala, mas a fruição desse elemento ganhe escala. Então aqui no Brasil, essa busca por uma economia criativa brasileira, ela tem que passar pelo equilíbrio entre, sim, todos os elementos de desenvolvimento econômico, de empreendedorismo, mas também pelo o entendimento que esse pulso criativo ele se dá num lugar que é um pouco diferente da lógica da reprodutibilidade industrial. Então, a indústria criativa ou a economia criativa? Aqui a gente tem que mesclar políticas e soluções que equilibrem essas duas coisas. Por um lado, sim, temos várias indústrias criativas no Brasil, a música daqui está estruturada, boa parte dela, numa estrutura industrial. A gente tem o audiovisual no Brasil, que vem crescendo enormemente, com várias políticas de governo focadas nisso, e que se estabelece como indústria, mas eu tenho também todas as cadeias num determinado território que podem construir tessituras, construir essas teias de colaboração desses bens infinitos, onde eu tenho alguém que se manifesta com aquilo, turistas que vêm assistir aquilo, as estruturas das vans que levam os turistas para ver aquilo, as estruturas dos restaurantes que recebem esses turistas, e entender essa cadeia, como é que você vai gerando fluxos econômicos diferenciados a partir da economia criativa e pensando que você está incluindo eu não queria nem falar inclusão social, é inclusão social pela inclusão econômica que traz essa perspectiva e pela valorização cultural dessas múltiplas expressões brasileiras. Então, para citar aqui o Oswald de Andrade, a gente tem que praticar antropofagia com esses conceitos de economia criativa, ou seja, deglutir esses valores e se apropriar deles como nossos valores e com a nossa realidade. Então, em relação aos cases mundiais, aqui no Brasil, eu acho que a gente tem que entender que alguns países podem entrar com fluxo de economia criativa pesada, entendendo isso como um grande novo fluxo econômico. Acho que mesmo para esses países a gente tem que entender que esses bens são infinitos, então a gente pode colaborar muito mais. A gente tem que entender também nesse país os conceitos peer-to-peer, onde eu tenho vários pontos que podem colaborar, então gera muito intercâmbio entre países ou entre regiões do Brasil, ou entre países pelo mundo. E eu acho que aqui nosso principal desafio é esse. É como que a gente olha para essa diversidade e essa ampla criatividade e todos esses eventos incríveis que tem em todos os territórios brasileiros, mas não opera exclusivamente pelas lógicas industriais. Então, vamos colocar nisso colaboração, vamos entender pequenas cadeias no território, vamos entender como é que os pequenos se agrupam para que essa economia se fortaleça, você entendendo essas cadeias produtivas, criativas, mas também, por que não, num território, as cadeias afetivas que contribuem com o PIB, mas também podem contribuir para aumentar a felicidade, as trocas e melhoria de vida mesmo, de bem-estar das pessoas. Eu acho que esse é o grande paradigma que a economia criativa nos desafia no Brasil. A gente ainda não tem um modelo consolidado, mas espero que a gente caminhe nessas direções.